veterinária, doutor Célio Garcia. Bom dia, doutor Célio. Bom dia, é uma satisfação estar dando esse esclarecimento para vocês, porque, na verdade, as notícias, nós temos uma portaria interministerial, editada pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, e que proíbe o tratamento da leishmaniose visceral canina. E o Conselho Federal, obedecendo a esse princípio, editou uma resolução também que encaminhou a todos os regionais que o médico veterinário está proibido de realizar o tratamento dessa doença. Por que essa orientação, doutor? Essa orientação é porque esse medicamento ele é proibido porque ele é de uso humano. O Ministério da Saúde alega que onde esse tratamento, esse medicamento, ele cuida dos sintomas da doença. Veja bem, esse medicamento, no uso do cães, ele é muito complexo. Ele trata os sintomas, mas ele não combate o parasita. Eu compreendo o lado dos protetores dos animais, compreendo perfeitamente, mas se eles fizessem uma campanha para derrubar a lei, o Conselho Veterinário estaria junto deles. Mas, para não cumprir a lei, aí nós não podemos acompanhá-los dessa forma. Tudo bem, doutor. Obrigado pelo esclarecimento. Queria também entender onde é a correção que o senhor gostaria de fazer. Por favor, faça a correção se tem alguma informação errada. Eu disse aqui que a lei não permite, como o senhor... Desculpa, só concluindo a pergunta. A lei não permite, porque o calazar, ele é uma doença incurável. E o parasita fica no animal, tem um vetor, que é o mosquito, vai lá, pica o animal e pode picar o homem. Sendo assim, transmite leishmaniose. Me corrija se eu estiver equivocado, eu estou aqui perguntando para o senhor. E daí, a lei não permite que os médicos veterinários façam tratamento por conta disso. Mas muita gente está falando, doutor, que há medicamentos na Europa, há legislação nos países mais avançados, em que é possível controlar o vetor. Eu tive em casa um cachorro com calazar, por orientação de um médico veterinário, que disse claramente para mim que havia uma proibição, mas que até por amor aos animais eu poderia importar um medicamento da Espanha, assim eu fiz, e ele disse que havia controle do parasita, que enquanto o animal estivesse, ele ficaria doente, mas que ele não transmitiria para outras pessoas. Me corrija, por favor, doutor Célio. A questão desses medicamentos importados, esses medicamentos não são regularizados. Eles estão sendo usados, o colega, a pessoa que está fazendo isso, está fazendo contrabando desses medicamentos. Certo? Não precisa de uma discussão mais ampla. Eu compreendo a parte afetiva e efetiva disso aí, mas nós temos que ver essa situação também, a complexidade, e eu queria que a população compreendesse a enorme responsabilidade que o Conselho tem para com a sociedade. Nós fazemos um julgamento desse com um constrangimento muito grande, porque nós estamos penalizando um colega nosso de profissão. Mas, infelizmente, o dever e o compromisso com a sociedade nos exige nessa posição. Eu queria esclarecer alguns pontos dessa entrevista que o presidente do Conselho deu hoje na rádio, em relação a essa portaria que ele fala, né, essa portaria interministerial. Se trata, na realidade, de uma portaria que proíbe o tratamento do cão com leishmaniose com medicamento de uso humano. Então, a portaria ela é textual, ela não proíbe o tratamento, ela proíbe o tratamento com medicamento de uso humano. Então, esse é um primeiro ponto a ser esclarecido. O segundo ponto a ser esclarecido é que não existe nenhuma lei que proíba, uma lei no território brasileiro, que proíba o tratamento de um animal com leishmaniose visceral canina. Ademais, essa portaria ela foi considerada ilegal numa decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região desde setembro de 2012. E ela é ilegal exatamente por qual motivo? O tribunal considerou que ela extrapola os limites tanto da legislação que regulamenta a atividade do veterinário, como também das leis protetivas do meio ambiente, especialmente a fauna. Então, a nossa Constituição Federal, ela determina que todos nós, inclusive também o poder público, do qual deve se incluir os conselhos de veterinária,
que nós devemos livrar os animais da crueldade, nós devemos protegê-los. E existe também uma lei de crime ambiental que pune aquele que coloca o animal em situação de maus tratos. Isso é considerado crime. Então, o que seriam essas eutanásias desenfreadas, sem controle algum dos centros de controle de zoonoses, que não uma situação de maus tratos? É crime de maus tratos, obviamente. Então, essa portaria foi considerada já ilegal. Essa decisão foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo então ministro Joaquim Barbosa, e simplesmente o Conselho de Medicina, os conselhos de medicina, eles simplesmente desconhecem essa legislação, essa decisão jurisprudencial. É uma clara desobediência civil dos conselhos. Então, apesar dessa decisão judicial, o Conselho Federal publica uma nota de esclarecimento em janeiro de 2013, dizendo que, mesmo com a decisão, caso algum veterinário optasse por tratar o animal com essa doença, que ele seria punido. Então, essa situação precisa ser esclarecida. Então, em primeiro lugar, não tem lei que proíba o tratamento, pelo contrário, a lei que regulamenta a atividade do veterinário, ela atribui ao veterinário a livre decisão. Cabe a ele, única e exclusivamente a ele, decidir se o animal deve ou não ser tratado. A portaria do Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Agricultura, ela não proíbe o tratamento, ela proíbe o medicamento de uso humano. E apesar disso, vê-se uma desobediência civil dos conselhos. Outro esclarecimento muitíssimo importante é quando o presidente do conselho, ele fala em contrabando, que os profissionais, que pessoas estão contrabandeando medicamentos que são utilizados em outros países de primeiro mundo, muito mais adiantados do que o Brasil, principalmente no que se refere à saúde, não há, né? E é importante que se esclareça que não há contrabando. O que as pessoas fazem efetivamente é pedir ao Poder Judiciário a autorização para importar um medicamento que, infelizmente, a nossa Anvisa não se deu ainda ao trabalho de autorizar a comercialização aqui no Brasil. Então, há um descaso geral em relação aos animais, há uma má vontade enorme em relação ao bem-estar dos animais, mas é importante que essas pessoas saibam, esses líderes de classe e esses conselhos de classe saibam que a proteção animal ela é muito mais forte. E quando há uma situação de gravíssimo perigo, nós nos unimos Brasil afora, de norte a sul, exatamente para defender esses animais, para defender esses seres que não sabem se defender sozinhos. Então, aqui no Ceará não é diferente. Nós efetivamente continuaremos na nossa luta, nós iremos chamar o Poder Judiciário para suspender essas decisões absurdas desse Conselho do Ceará e, ademais, nós estamos estudando a possibilidade de chamar os conselheiros pessoalmente à responsabilidade por esses julgamentos. Queremos que a Justiça responsabilize-os pessoalmente por esses julgamentos absurdos, ilegais, inconstitucionais, com clara desobediência civil. Esses são os nossos esclarecimentos, que são importantíssimos, porque as informações levadas pelo Conselho e pelos membros do Conselho não são informações verdadeiras. Elas são informações tendenciosas e é importante que se esclareça para a população até onde vai o direito de cada um de nós, até onde vai o dever de cada um de nós. Um abraço a todos.